Agora nem isso a gente está podendo fazer. Ai, meu Deus. Esse EAD aí não tem chamada. É verdade. Ainda bem, né? Que é muito chato fazer essa chamada. Perde um tempão, né? Sim. Nossa, muito demorado. Bom, geralmente eu peço para algum aluno fazer. Perde um tempo enorme com isso daí, né? Essa parte burocrática, né? Que tinha que ser, de alguma forma, abolida. Sim. O pessoal está chegando, vamos só esperar 1 minuto aqui, 2 minutos. As pessoas entrando. Gil, Nagli, desculpa, Araújo, boa noite. Gisele. Pode ir conversando um pouquinho aqui, aproveitando aí? Pode sim. Podemos, com certeza. Só não pode falar mal do Bolsonaro. Pode sim, à vontade. Aqui, eu nunca conheço a nossa intenção. O Moro nunca critiquei. O Moro saiu ou não saiu? Ele pediu demissão, mas... Pediu, mas não quer sair, então abrir. Tá estranho isso aí, né? Tá fazendo um charminho ali, né? Puxa, tá feio o negócio pro Bolsonaro, né? Mas fica meio estranho, né? Colocar numa mesma mesa o Moro com o Roberto Jefferson, né? Que engraçado isso, né? Exatamente. Como que fica essa situação? Porque o Roberto Jefferson é ex-presidiário, foi condenado no processo do mensalão. Como é que fica agora? Né? Eles não falavam o ex-presidiário Lula. Agora tem o ex-presidiário Roberto Jefferson, grande aliado e salvador do Bolsonaro. Ele está fazendo aliança porque ele quer o PTB com ele. Então, quer dizer, ele está se aliando a um ex-presidiário do mensalão. Olha só como que é, né? Como que é a história dá voltas. Quem diria, né? Mas vamos ver o que a base bolsonarista acha disso. Bom, esses são os que podem aparecer, né? Falando em presidiários, em criminosos, o Roberto Jefferson ainda está na linha dos que podem aparecer, né? Porque tem toda uma rede de apoio, de onde ele vem mesmo, né? Que é o crime que não vem à tona, né? Então, que jamais vai poder aparecer. Exatamente. Né? E lembrando que, além de ser ex-presidiário, ficou preso, foi condenado, é criminoso, foi condenado pela justiça. Ele também era o líder do governo Collor, na época do governo do Collor de Mello. Ele era o líder do governo, foi o grande defensor. Ficou com o Collor até o final. Então, olha o histórico dele. Com quem que ele está agora? O currículo, Bolsonaro, né? Bolsonaro. Mas vamos então, olha, já está dando quórum aqui, chegando muita gente já aqui na nossa página, a Rebeca, que sempre com a gente, a Jurema, a Luciene, o Edmilson, o Robson, olha, chegando o Roberto Antônio, o Edmilson Costa. Edmilson, um abraço aí para você, um grande educador da região de Franco da Rocha, atua lá em vários... Edmilson, um abraço, Edmilson. Conheço. Ótimo. A nossa vida é uma rede, a gente conhece todo mundo, né? Tem uma mensagem aqui importante, ó. Sibeli e Iracema, grandes guerreiros, que orgulho da Luciene, olha aqui, importante, olha, orgulho mesmo para a educação, ter duas guerreiras como vocês aí, militando na área da educação, muito importante, a educação pública de qualidade. E aí nós estamos com dois níveis, de duas guerreiras, né, duas grandes educadoras, uma da educação básica e uma do ensino superior, ambas de escolas públicas, né, do ensino público. Maravilha, né? Rede Municipal, Universidade de São Paulo. As pessoas chegando muita gente aqui, a Gorete chegou, o André Luiz, né? Aqui, olha, a Clarice dizendo, eu vou colocar aqui, olha só. Elis Lima, linda, professora da prefeitura, bem representada. As colegas de escola, isso aí. Mas é. Bom. Também, né? Mas que bom, tá todo mundo aqui. Ainda estão com pique a essa hora da noite continuar trabalhando, né? Para se informar. Exatamente. Na articulação, exatamente, para não ficar no isolamento, né? Sim, e esse tem sido o tema das nossas conversas, principalmente nas últimas 2 semanas, né? Como que a gente vai se mobilizar, se organizar e para defender mesmo o espaço da escola, né? E da educação como a construção de relações humanas e de construção de valores nesse momento que a gente está vivendo, assim,
da pandemia, a gente tem que pensar também que escola que a gente precisa e quer para quando a gente sair dessa crise, que é uma crise humana também, né? Humana, econômica, uma crise de afetos. A escola é um lugar do acolhimento e, né, de repente vem o EAD, que não é nem um EAD, é um trabalho remoto, onde o professor não tem nenhum protagonismo, onde as crianças não têm nenhuma autonomia, e como é que a gente vai pensar na escola como espaço de valorização do conhecimento, dos saberes, da própria defesa do conhecimento científico, a escola como um lugar que também produz conhecimento, né? Essa tem sido nossas muitas conversas. Olha só que legal. Bom, nós já começamos, já deu cora, a Cibele já começou, tá, como eu falei, tá meio anárquico, um pouquinho no sentido positivo, né? De autogestão aqui da nossa live, Cibele. Então, eu vou começar com você, Cibele, depois a gente vai com a Iracema. Quero agradecer. Então, vamos lá, pessoal, vamos começar agora oficialmente, que nós estávamos conversando aqui, batendo um papo, né? Agora que vamos começar mesmo oficialmente a nossa live com a professora Iracema, professora da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Educação, a grande educadora, que tem dado uma grande contribuição, sobretudo na formação de professores para a Prefeitura de São Paulo e para o Estado de São Paulo, para a rede particular. Muito obrigado, Iracema, pela sua presença, sua participação e a sua contribuição. Também aqui a nossa professora Cibele, que eu já conheço também há muitos anos. Cibele é uma grande militante da educação, 20 anos. Da educação pública, gratuita e de qualidade. Lembro de você estudando, ainda fazendo a FEFELESH na Universidade de São Paulo. Ela já fez o mestre também, logo vai fazer o doutorado, talvez até com a professora Iracema, quem sabe? Com certeza. Quem sabe, os frutos pós-quarentena. Eu lembro de você desde que eu estava na 8ª série, lá no ensino fundamental, no Legário Mariano. Nossa, eu dei aula há muito tempo ali. A Cibele é professora da escola... Nossa, deu um branco. Joaquim Bento, que é ao lado da escola que também eu dei aula em 1986 na escola Joaquim Bento e também na escola Samuel Weiner, que é uma escola ao lado do estado. Então, eu saía Samuel Weiner e ia para o Joaquim Bento. Isso eu lembro. Eu entrei lá em 85 no Samuel Weiner, dava aula no magistério. Ainda existia, Cibele e Iracema, o magistério na rede estadual. Depois veio o Cefam. O Cefam não existia, veio depois. Né? Não dei aula no Cefam, dei aula lá no Samuel Weiner e também na Escola Estadual Paulino, que fica ali indo para Parelheiros, né? Jaceguava, ali naquela região. Casa Grande, isso mesmo. Eu dei aula ali no Paulino, no magistério também, né? Escola do nosso grande guerreiro, que não está mais entre nós, mas está nos nossos corações, o professor Rinaldo, foi professor lá, e diretor durante muitos anos, né? Que faleceu recentemente, mas deu uma grande contribuição ali na área da educação, na área dos movimentos sociais. Ele participou sempre ativamente ali, e ele foi o diretor até recentemente, até o ano passado, quando ele faleceu. Então, uma homenagem aqui ao nosso professor Rinaldo. Então, vamos começar a nossa conversa. Olha, nessa crise toda do coronavírus, as escolas foram logicamente afetadas, os governos, tanto o municipal como o estadual, estão impondo a educação à distância, entre aspas, né, porque não chega nem a ser uma educação à distância. E o problema colocado é o seguinte: como, né, operar a educação à distância na rede pública de ensino, sendo que uma boa parte dela é constituída por alunos sem acesso à internet, alunos que já são vítimas de um processo terrível de exclusão social, são vítimas da grande desigualdade social do Brasil, que não têm acesso à moradia adequada, que vivem em favelas, em comunidades, em casas que às vezes só tem um cômodo naquela casa, né? Que não tem famílias estruturadas, às vezes a família estruturada do ponto de vista da classe média, da família idealizada, logicamente, né? Aí, sobretudo por alguns setores da sociedade. Às vezes a criança não tem mãe, ou tem a mãe, mas não tem o pai, ou às vezes é criada pela avó, pelo irmão mais velho, então não tem quem acompanhe, não tem acesso às tecnologias, à banda larga, a computadores em casa. Como que vocês estão vendo isso? Como que está sendo o dia a dia
nesse processo, Cibele, que está na educação fundamental, e na universidade, mesmo na universidade, nós temos dificuldades em relação a esse processo. Como que vocês estão vendo isso? Cibele, como que está a situação lá do nosso Joaquim, da nossa escola Joaquim Bento, nossa EMEP? Bom, o do Joaquim Bento e da rede em geral, né, que a gente troca muita figurinha, e uma das coisas que a gente vê, inclusive, é que as escolas não têm uma orientação, não tem uma orientação de padrão de procedimento, de suporte para o professor. Então, primeiro, a gente ficou sabendo de muitas coisas, ao mesmo tempo que as famílias pela televisão. Desde o princípio, não teve nenhum diálogo, foi um processo antidemocrático, né? Todas essas decisões de mandar caderninho, de falar na televisão, de notícias que muitas vezes nem eram verdadeiras, tipo que a plataforma online já estava disponível antes de estar propriamente. Então, foi um processo antidemocrático, sem consulta com as gestões de DRES e escolas, sem consulta com os professores. A gente não sabe como foi elaborado esse material, mas é um material, por exemplo, o caderninho que os alunos vão receber, os meus ainda não receberam, por exemplo. É um material com erros, com problemas de legenda, problemas de informações históricas, problemas de português. É um conteúdo que não deixa espaço para reflexão, tudo é na base de um achismo, né? Então, para o aluno escrever sempre o que ele acha, sem aquele processo de reflexão, de você pensar na sua opinião. As famílias não têm uma estrutura formativa mesmo, né, para lidar com, principalmente as crianças mais novas, que estão em alfabetização, educação infantil. As famílias não são alfabetizadoras e não tem que ter a formação para isso, né? Não é a função das famílias, para isso aí tem a escola. Então, foi um processo totalmente sem comunicação institucional, sem orientação. A gente tem gestões de escola que também não sabem lidar com as ferramentas, e tem gestões que têm feito solicitações absurdas que nem estão na portaria normativa, por exemplo, gravar vídeo. Videoaula não está na normativa, né? A questão de exigir que os professores estejam online interagindo com os outros colegas durante X horas, cumprindo seu horário, na frente do computador. E aí a gente tem, então, um problema, por essa falta de comunicação, essa falta de planejamento junto com a comunidade escolar, traz uma série de ações e informações desencontradas. Além disso, os alunos não têm o acesso, né? Não só ao material digital, mas o próprio material impresso. Em muitos lugares em São Paulo, a gente sabe que o correio nem sequer entra, porque não tem um CEP, então se coloca na matrícula o CEP da avenida de referência, porque é área de risco. O próprio BNH ali, a gente atende a região da ZR, que é um lugar onde o correio não entra, né? Então as crianças não receberam sequer o material do começo do ano. Eu estava vendo uma pesquisa agora à tarde, que saiu ano passado, sobre acesso à internet. As classes mais pobres, as chamadas D e E, são 50% que têm acesso à internet. Muitas vezes a internet num lugar que é um uso livre, o Wi-Fi livre, são comércios que disponibilizam, então se a gente está em isolamento, não tem como acessar esses meios. Além de uma série de outros problemas. Onde fica a inclusão? Aquela criança que tem necessidades especiais de aprendizagem, que tem algum tipo de deficiência visual, os alunos das EMEBs, né, que são os alunos surdos, como é que fica a inclusão? Os alunos de EJA, que estão em processo de alfabetização e já têm vários problemas com o uso da tecnologia. Como é que fica a sobrecarga das famílias, principalmente das mães, que a maioria das famílias. As famílias, agora é o momento que a gente está concentrado em sobreviver, e principalmente as famílias que a escola atende, né? As famílias mais carentes, onde tem a questão econômica, o desemprego, o aumento dos casos de violência doméstica, das crianças viverem, presenciarem perdas dos parentes, muitas vezes por conta do Covid. Então, a gente não sabe se essas crianças elas estão vivas e em que condições, né? Não é ser dramática, mas eu acho que esse aspecto humano em nenhum momento foi pensado, e aí a gente está tendo que lidar com muitos questionamentos das famílias, sem a gente ter as respostas, porque a gente também não tem orientação, e tendo que lidar com todas essas cobranças de gestões, de SME, cobranças públicas, a partir do que o secretário fala na televisão, e essas nossas reflexões de educadoras, que eu falava no começo, né, da gente pensar qual é o papel da educação
nesse momento que a gente vai, quando a gente começar a sair do isolamento, quando começar a passar essa primeira onda da epidemia, a gente vai precisar pensar na escola e na educação que a gente quer. Para começar, acho que é um pouco isso, assim. Vamos, então, ouvir agora, depois eu vou passar para o Celso Genasi, nosso vereador, que está aqui acompanhando muito, Sibeli, a questão da rede municipal, inclusive fazendo denúncias, acionando o Ministério Público em relação à permanência dos profissionais da educação, dos gestores e do quadro de apoio nas escolas, que é um verdadeiro absurdo, mas aí ele vai falar daqui a pouco. Vamos ouvir agora a professora Iracema. Ok, gente, boa noite, então, né, a turma que está chegando agora aqui na nossa live. Agradeço muito aí o convite do deputado Carlos Gianazzi, do vereador Celso Gianazzi, nossos representantes aqui, né, no Poder Legislativo da estadual e municipal, e muito bom estar aí com vocês, que são pessoas que conhecem a educação, né, a educação pública. Então, sobre a questão, isso que tem se chamado EAD, né, educação à distância nas redes públicas, eu queria destacar principalmente o caso da rede municipal de São Paulo, que eu estou acompanhando mais de perto, né, e tentando para os seguintes aspectos. Eu sei que tem bastante professora aqui da rede municipal, né, acompanhando a gente, estou vendo aqui os comentários na nossa live. E aí todas vão se lembrar que no dia 9 de abril, né, quinta-feira, véspera de um feriado, a Secretaria Municipal de Educação publicou uma instrução normativa, né, a instrução normativa número 15, né, convocando as professoras, os professores para o retorno ao trabalho, ainda que de forma remota, né, e anunciando esse pacote de materiais e atividades à distância que deveriam ser desenvolvidas com os alunos a partir já da semana seguinte, né, a partir do dia 13, segunda-feira. Então, dia 9, quinta-feira, véspera do feriado, né, convocando o professorado a voltar ao trabalho no dia 13, que era segunda-feira, né, dando 3 dias de reunião de planejamento, né, das educadoras e educadores nas escolas, para iniciar o processo de ensino à distância, ensino remoto, o que quer que venha, que esteja sendo chamado. Né? E aí, tem muita coisa envolvida aí, né? Muito problema envolvido nisso. Mas eu citaria, assim, de cara, diz respeito a 2 princípios fundamentais, né? Explícitos, definidos, tanto na Constituição Federal quanto na LDB, né? Que é a Lei Maior da Educação do Brasil. Então, a gente lá no artigo 206 da Constituição Federal, o artigo 206 define 8 princípios da educação nacional, né? Eu vou destacar só 2 deles que estão sendo desrespeitados aqui na rede municipal de São Paulo e em várias outras redes, né? Que são, primeiro, o princípio 1, que está lá no inciso 1 do artigo 206, é a igualdade de condições para acesso e permanência na escola, né? E o outro princípio, que está lá no inciso 6º, é o princípio da gestão democrática dos sistemas de ensino das escolas. E depois, esses princípios também estão presentes no terceiro da LDB, né? E aí, por que eu destaco os 2? Porque, então, o princípio da igualdade de acesso, de igualdade de condições, de acesso e permanência, né? A gente não tem essa igualdade, todo mundo sabe aqui, no que a gente chama de educação presencial, né? O Brasil vem avançando muito, né? Vinha avançando, pelo menos, vamos dizer assim, né? Aí no pós-constituição, nos últimos 30 anos, em termos de ampliação do acesso, né? Mais oferta de vagas, de melhoria da qualidade, né? Mas o Brasil ainda está longe de cumprir esse preceito, esse princípio constitucional de igualdade nas condições de acesso e permanência na escola, né? E com a questão do isolamento social e desses, não vou nem chamar de educação à distância, mas desses mecanismos de educação remota, né, que estão sendo impostos pelas redes, essas desigualdades se aprofundam. Você vai ter mais gente fora dos processos educacionais,
mas bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos fora dos processos, né? Porque, além dos problemas já vividos na educação presencial, agora a gente também vai ter a exclusão pela falta de equipamentos e pela falta de acesso à internet, no mínimo, tem outros problemas, né? Um outro princípio que vem sendo sistematicamente desrespeitado, já vinha sendo desrespeitado na educação presencial, e agora, com esses pacotes que estão sendo impostos pelas redes, né, pelas prefeituras e estados, é o princípio da gestão democrática, né? E quando a gente fala princípio, gente, o que se deve entender? Que esses princípios, esse conjunto de princípios, no caso aqui a gente está falando da igualdade de condições e da gestão democrática, eles têm que orientar todas as decisões e políticas práticas em todas as instâncias do sistema educacional, né? Então, o pacote foi despejado sobre o professorado, como a Cibele já mencionou, né? Chegou, então, na quinta-feira, dia 9, na véspera do feriado, né? Chegou para o conjunto de educadoras e educadores aqui do município de São Paulo, talvez algumas horas, ao mesmo tempo em que foi divulgado para a população em geral. Então, tem esses dois princípios sendo desrespeitados. A partir dessa, aqui falando de São Paulo, né, dessa divulgação, vamos dizer assim, né, da instrução normativa do dia 9 de abril, vários grupos, entidades, né, movimentos de professoras passaram a conversar para reagir a isso, né, para propor alguma reflexão em torno disso. Inclusive, eu faço parte de um grupo, né, que é o grupo Territorialidades, que é um grupo que reúne supervisoras, coordenadoras pedagógicas, professoras regentes. Gente, eu vou falar sempre no feminino, porque as mulheres são maioria na educação básica, tá? Então, os homens sintam-se incluídos, tá? Eu vou falar sempre no feminino. Então, o grupo Territorialidades, lá é um grupo de professoras, né, educadoras, da região, principalmente da DRE, da Divisão Regional de Ensino do Campo Limpo, que vem se reunindo aí desde 2018 para discutir o currículo da cidade, como implementar o currículo da cidade, considerando o território, os territórios onde as escolas estão, onde as escolas se localizam, né? Então, esse grupo, um outro grupo que é o Território Educativo das Travessias, que reúne algumas escolas educadoras e escolas, principalmente da região central e do centro expandido de São Paulo, e o NAI, que é o Núcleo de Avaliação Institucional da Faculdade de Educação, esses três grupos se reuniram ao longo do feriado, né, do feriado da Sexta-feira Santa. Então, sexta, sábado e domingo, nós passamos discutindo e elaborando um documento que é a Carta Aberta à Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Depois até posso colocar o link aqui no chat, né? Aí acho que todos podem acessar, né? E aí a gente propõe às educadoras e educadores aqui do município de São Paulo refletir sobre esse pacote que foi despejado sobre as escolas, né? E agir, né? Também é uma carta que faz proposições, né? E aí, então, esses pacotes, e aí São Paulo, infelizmente, né, não é a única cidade a fazer isso, né? Partem de vários pressupostos equivocados, né? Então, eu vou encerrar para a gente poder continuar a conversa, mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, porque muitas vezes a gente fala da questão da pobreza, né, da falta de acesso aos equipamentos e à tecnologia. Mas consultem os amigos, os colegas, que têm filhos em escolas privadas, né, e que também estão, com muito mais assodamento, inclusive, desenvolvendo esses materiais, esses dispositivos à distância, né? Olha, eu, como já fui apresentada aqui, sou professora, doutora lá na Faculdade de Educação da USP. Eu não consigo orientar meu filho de 11 anos, que está no 6º ano, para as atividades escolares dele, né? Eu não tenho preparo para isso. Eu não sou professora da educação básica, né?
seja professora dos anos iniciais, seja das especialista, né? Então, eu não tenho preparo pedagógico, né? Didático, não tenho tempo. Todos e todas nós, nessa situação de isolamento social, em casa, estamos sobrecarregadas com outras coisas, né? Não é só uma mudança de local de trabalho, não é um passe de mágica, né? Porque a gente fala assim, então agora você tem computador, então você tem banda larga, mesmo com todas as condições materiais, certo? Computador, banda larga, casa, espaço na casa para fazer isso, né? Comida, água, material de limpeza. Mesmo com tudo isso, as pessoas com formação de nível superior não conseguem acompanhar um filho nas atividades escolares, né? Então, a questão é complexa, né? E, inclusive, extrapola a questão do acesso material. Por enquanto, eu falo isso, porque a gente tem muita conversa pela frente, a gente vai se revezando aqui, né? Tá bom. Eu queria que o Celso falasse um pouco. Celso, você tem acompanhado bastante a rede municipal de ensino como vereador e apresentado propostas, inclusive, cobrando o governo. Eu queria que você falasse um pouco dessas ações, como que você está vendo a questão da rede municipal de ensino hoje aqui em São Paulo. O seu microfone... Sem som. Está no mudo. Esqueci do microfone. Então, em primeiro lugar, cumprimentar aqui as nossas educadoras, Iracema, Cibele, o Carlos também, né, que estão nesse bate-papo aqui muito importante para tratar um pouco das condições, do que está acontecendo na educação, na rede pública aqui da cidade e do estado de São Paulo, e também cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando aqui nas redes sociais. Eu acho que, antes de falar sobre isso, Carlos, sobre essa condição das escolas aqui, no município que a gente está acompanhando bastante, eu só deixar a Cibele e a Iracema tocar um ponto fundamental, que a gente tem discutido muito isso, que a questão do ensino à distância, ela perpassa a questão da tecnologia, né? A gente sabe, primeiro que a gente sabe que nós não estamos na Suécia, né? Que todo mundo tem acesso à internet. A gente vive no país, um dos países mais desiguais do mundo, né? Então, a gente vive, e a cidade de São Paulo não foge a isso, também tem uma desigualdade, e a gente sabe disso, a Cibele sabe muito bem, a Iracema também, que a gente sabe como é a periferia, são as escolas na periferia, as pessoas, né, não tem internet, não tem celular, não tem computador, então fica muito difícil falar em educação à distância para a realidade que nós vivemos. E a Iracema, ela toca num ponto que depois a gente até aprofundar um pouco mais disso, é que a instrução normativa que ela citou, a instrução normativa número 15, da Secretaria Municipal de Educação, ela fala desse material, o material impresso, que a educação será prioritariamente feita através desse material impresso, né, e complementarmente, através de forma virtual. Mas a gente olha, a Cibele apontou no material com erros, né, não foi discutido com os educadores, né, e a gente vê uma exclusão geral, né, da EJA, Educação de Jovens e Adultos, nesse contexto. Foi um material não pensado para as crianças com deficiência, né, então a educação inclusiva está fora deste contexto da EAD, então há uma série de problemas, né, que a Iracema apontou dessa instrução normativa. E uma que é muito grave é de colocar os profissionais da educação tendo que desempenhar funções de vigia, né? A gente tem apontado, tem denunciado todos os dias lá na Câmara Municipal uma ação, uma medida muito covarde, né, da administração municipal aqui de obrigar o quadro gestor das escolas, o quadro de apoio, os ATS, a estarem nas escolas. São quase 5 mil servidores públicos sendo obrigados a ir para a escola, né, de um trabalho que pode ser feito remotamente, né, muitos professores, a grande maioria pode fazer esse trabalho remotamente, e eles estão submetidos a esse contágio do coronavírus, né, porque ao ir para a escola, eles vão de metrô, vão de ônibus, vão de trem, e eles são sob risco. Então, é uma atitude desnecessária, porque a educação
não é uma necessidade básica neste momento ali, naquele de estar lá. A educação é fundamental, mas essa atividade ela pode ser desempenhada pelo quadro gestor e pelos profissionais do quadro de apoio de suas casas, teletrabalho. Inclusive, nós tivemos a morte de uma assistente de direção, né, a Valéria Nascimento. Inclusive, hoje, eu fiz na tribuna da Câmara Municipal, pedi 1 minuto de silêncio, né, a respeito à morte da colega, né, da Valéria Nascimento, da Dreja Saná Tremembé, da MF Gastão Moutinho. Por quê? Ela foi vítima disso. Ela estava na escola e ela se transportava no transporte público, ela foi desnecessária, a vida dela foi ceifada de uma forma, assim, desnecessária, porque ela não precisava estar na escola, ela podia estar fazendo trabalho na sua casa, teletrabalho. Então, é uma atitude, e a gente tem feito um combate, acionamos o Ministério Público, né, juntamente com o Carlos, lá da Assembleia Legislativa, os 2 mandados acionaram o Ministério Público para incriminar, cobrar a providência do prefeito Bruno Covas em relação a isso, né, de tratar a educação dessa forma, assim, de uma forma muito covarde. Então, está acompanhando muito isso, e agora a Secretaria Municipal de Educação enviou cartão alimentação, e esse próprio material impresso, ele enviou, e as crianças que não receberem isso, quem não foi encontrado, esse material, a empresa que foi contratada para isso, ela vai entregar para as escolas, os pais e mães responsáveis, eles vão até a escola. Olha, vejam bem, vai acabar o isolamento social dessa categoria, das pessoas, e os professores, o quadro gestor que está na escola, o quadro de apoio escolar, eles estarão nas escolas entregando esse cartão, entregando esse material, sem nenhum equipamento de proteção individual, sem máscara, sem álcool em gel, o álcool em gel que forneceram para a educação está vencido. Então, é um crime que estão fazendo aqui na educação da rede pública municipal. Vamos voltar para a Cibele, da rede municipal. Primeiro, já aproveitando, Celso e Cibele, Celso, vocês vão lançar amanhã o memorial virtual dos servidores vítimas, que são vítimas do coronavírus, pessoas que morreram, sobretudo. E foi uma ideia, uma sugestão da Cibele. Cibele, muito legal a sua ideia, a sua sugestão, que já virou realidade. Amanhã será lançado. É isso, Celso? Até agradecer a ideia virtual. Isso, eu até agradecer a ideia da Cibele, porque ela está vendo essa dificuldade, ela está vendo a vida de servidores públicos serem ceifadas, né, tanto da educação como na área da saúde, por conta de uma falta de proteção, do equipamento de proteção individual, sem o apoio governamental que a gente está falando. Então, a Cibele, até a Cibele pode falar um pouquinho de onde surgiu essa ideia, mas a gente parabeniza e agradece muito, muito oportuna mesmo a sua ideia, Cibele, e ela vira realidade a partir de amanhã. Nossa, muitas coisas, né? Eu vi do memorial, né? A Luciane comentou comigo e eu fiquei muito emocionada, chorei bastante. Essa ideia começou com a morte da professora Eliane, né? Aqui do Cantinho do Céu, que era uma professora muito engajada na questão da inclusão das pessoas com deficiência, ela era para-atleta olímpica. Eu não a conheci pessoalmente, mas muitas colegas de trabalho conheceram, e acho que foi a primeira morte de alguém da educação aqui na região, por conta do corona, que teve essa repercussão. Aí, conversando com colegas também da rede municipal, algumas bibliotecárias, o pessoal as meninas da Fligraja, a gente pensou em como dar visibilidade para isso, né? Como dar visibilidade para essas pessoas não se tornarem só números, para que não sejam esquecidas. E a gente está vivendo no mundo digital, né, nesse momento da pandemia, assim, então teria que ser algo que fosse imortalizado também dentro da possibilidade digital. E eu acho que é uma coisa muito complicada, porque o governo e a prefeitura vão a público nas coletivas, fazem um discurso muito bonito sobre isolamento, mas, ao mesmo tempo, não criam condições para que seus próprios servidores fiquem em isolamento, né? Um exemplo foi que os alunos tiveram as aulas suspensas antes dos professores,
tem as equipes terceirizadas, onde as trabalhadoras estão sendo obrigadas também a trabalhar, além da questão da gestão, não tinha nenhuma necessidade de gestão, quadros de apoio, não é só nas escolas, então, nos CELS, por exemplo, mesmo com atividades suspensas, tem bibliotecárias sendo obrigadas a ir fazer trabalho com a biblioteca fechada, uma vez por semana, ou duas, que seja por rodízio, mas, então, o poder público não está criando as condições, né, para que os servidores e os trabalhadores que prestam serviço façam esse isolamento social, e a gente sabe que a gente que está na periferia, que é pobre, sofre mais com a questão da pandemia, né? Então, enfim, acho que esse é um aspecto importante. E essa questão do material também, da gente pensar como o trabalho do professor, a função de educador está sendo esvaziada, quando a gente fala, o caderninho vai ser a principal opção para os alunos. A partir de que referências, de que orientações ele vai ter para encarar? Isso tem um caráter, né, além de ser eleitoreiro, de ser uma resposta rápida que a prefeitura tem que dar para as famílias, para as comunidades que estão cobrando, para justificar, né, porque existe uma cobrança, as escolas estão sendo cobradas a respeito de notas, de frequência, se alunos vão perder o ano, e a gente não tem como saber nada disso, e nem seria o momento de pensar sobre isso, né, mas é a cultura escolar que se criou de dar preocupação muito mais para isso, muitas vezes, para o caráter formal, burocrático, do que para a construção do conhecimento. Então, a prefeitura quis dar uma resposta rápida em relação a isso, totalmente atropelada, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a ideia de EAD, ela vem há muito tempo, né, sondando a educação pública, ela começou lá no nível superior, mas ela está aí colocada como uma disputa muito grande, e que tem setores que estavam ali com o projeto na gaveta, pronto para colocar em prática em algum momento. Então, com certeza, tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso, a gente não pode ignorar que esse é um interesse muito grande, e aí a questão da quanto é esse valor, porque a gente não sabe, para onde foi esse dinheiro, quem elaborou, porque o tempo que nós ficamos afastados da escola antes do feriado, poderia ter sido criados vários mecanismos de conversa, de consulta, de diálogo com comunidades de educadoras, para que a gente pensasse possibilidades de estar em contato com nossos alunos nesse momento, porque cada escola conhece a realidade da sua comunidade, né, e sabe quais as possibilidades ali, mas a gente ficou nesse silêncio, e de repente a gente vem com um contrato que inclui o Google e a Microsoft, né, duas big empresas multimilionárias da área da tecnologia, sendo que o Google, ele já cumpre todas as funções tecnológicas que a prefeitura está pagando a Microsoft para fazer. A gente não sabe qual é o interesse oficial e extraoficial disso, a gente não sabe quanto foi pago para essas empresas, qual a necessidade de você pagar as duas empresas, ainda mais sendo que você paga e não tem sequer uma assessoria, uma consultoria para que as gestões, né, as equipes gestoras responsáveis e professores possam saber se apropriar das ferramentas, ajudar, pensar em como construir uma melhor interação com a ferramenta antes de disponibilizar para o aluno. É uma questão muito clara de mau uso do dinheiro público, né? E a gente quer saber também o que está envolvendo essa questão. Sibeli, é importante, nesse ponto aí, né, dos interesses mercantis, né, que vem tomando conta da educação já há bastante tempo, né, em várias áreas, né, de privatização, não é a privatização da educação no sentido de ter escolas privadas, né, porque isso, inclusive, é previsto na Constituição, né, mas é a privatização na educação, né, inclusive pelo uso de recursos públicos, né, caracterizado aí por redes públicas, municipais, estaduais e mesmo no nível federal, comprando assessorias, pacotes de várias naturezas, né, de empresas privadas para a educação pública, né. Isso, além de esvaziar o papel intelectual, criativo, pedagógico do professorado, como a Sibeli colocou, né, porque muitas vezes são pacotes didáticos, materiais comprados, né, homogêneos, para serem utilizados de forma homogênea, em redes diferentes, em escolas diferentes,
tem essa questão dos interesses mercantis, né? E aí, no que diz respeito à educação à distância, que está tendo uma grande confusão, né? A educação à distância não pode substituir a educação presencial, né? No que diz respeito à educação básica, e no que diz respeito à educação à distância e à presença dessas grandes corporações nesses contratos, ainda quando as redes anunciam que essas grandes corporações estão oferecendo gratuitamente os seus serviços, tem uma questão da privacidade dos dados das pessoas, né, que é gravíssimo, tá? Porque cada um de nós, quando a gente entra em qualquer coisa, né, não vou falar os nomes das redes, para não fazer propaganda, tá? Das redes sociais e das ferramentas online. Cada pessoa que entra nisso, a gente digita os nossos dados, certo? Para criar uma conta, certo? Para fazer o tal do login, né? Quando a gente digita os nossos dados em qualquer coisa dessa, rede social, ferramenta, tecnologia dessas aí, a gente está fornecendo nossos dados para corporações, né? Que passam a monitorar o nosso comportamento nas redes sociais, né? E aí isso facilita muito a customização e a elaboração de produtos, né? Tanto que todo mundo que está aqui presente nessa live agora, alguma vez já fez alguma busca, em mecanismo de busca de, sei lá, estante de madeira, certo? O que acontece depois que você faz essa busca de estante de madeira? Começa a aparecer anúncio de estante de madeira, não em tudo que é rede social que você está frequentando. Né? O que é isso, gente? São mecanismos inteligentes, rápidos, né, de captura de comportamento nas redes sociais, que depois facilita a venda de produtos, né? Então, tem uma questão da privacidade e uma questão desse monitoramento do comportamento que vai determinando os seus gostos, as suas preferências, né? Direciona o seu caminhar dentro dessas redes, né? Isso é muito sério, né? Então, as redes públicas não deveriam estar usando tecnologia que se chama de tecnologia proprietária, né? Nesse assodamento todo com que foram despejados esses pacotes, né? Alguém aqui, gente, no chat, não sei se vocês viram, perguntou assim, até agora eu só ouvi críticas, né? Tem alguma proposta? Sim, eu gostaria até de falar o nome da pessoa, mas eu não consigo achar de novo o comentário aqui, foi um homem. O professorado sempre teve propostas, né? Sempre desenvolveu, né? É o professorado, né? São as educadoras e educadores, tanto professoras e também os outros profissionais da escola que tocam o dia a dia da escola, nesse Brasil todo, né? Que atendem os mais de 38 milhões de estudantes da educação básica pública brasileira. São 47, 48 milhões no total, 38 milhões de estudantes, bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos na rede pública. São os mais de 2 milhões de professoras e professores que tocam esse dia a dia e têm proposta sim, né? Então, não pensem que o professorado, atendendo, obviamente, né, ao decreto de isolamento, né, de sair da escola, cruzou os braços e falou, oba, agora eu vou descansar, né? Professoras e professores, e aí eu vou falar de um lugar da periferia, porque o grupo, as 3 organizações que assinaram a carta que eu mencionei, estão em territórios periféricos, muito antes do isolamento ser decretado pelo poder público, já vinha e continua trabalhando em ações de solidariedade para arrecadar alimentos, material de limpeza, material de higiene pessoal, né, e acolhimento afetivo psicológico para as suas comunidades. Tá? Tem muitas professores envolvidos nessas ações. E se a escola e os educadores têm que atender a comunidade, e eu acredito que tem, né, como os servidores públicos, claro, sem correr risco de vida, né, tem que atender a comunidade, o conteúdo do currículo escolar, nesse momento, tem que ser
a pandemia. E os professores têm capacidade para tratar disso. Né? Claro que os professores precisam de formação, nós, inclusive os professores do ensino superior, né, para usar essas ferramentas, essas tecnologias. Né? Inclusive, o pacote deveria prever isso. Né? Durante todo o tempo, formações para que a gente possa usar as tecnologias. Né? Então, eu queria comentar um pouco isso também, e a gente vai continuando a conversa aqui. Ô, Carlos, tem muitas perguntas aqui, muitas pessoas participando. Olha, a honrosa presença na nossa live do grande educador e escritor Edson Gabriel Garcia, participando aqui, fazendo considerações importantes, fazendo denúncias sobre aqui ele está falando, já somos quase todos monitorados pelo algoritmo, confirmando o que disse a professora Iracema, né, da Universidade de São Paulo. Mas fala, Celso. Então, eu só queria apontar que a professora Iracema colocou uma questão que, de fato, esse ataque não vem de agora, desse ataque à educação. A gente tem na Câmara Municipal vários projetos do homeschooling, da mercantilização do Mais Creche, na área, a Cibele conhece também, são quase 400 milhões de reais dados aos empresários da educação. Então, há um processo de mercantilização da educação pública em curso, né, no país, e a gente se acentua agora com o coronavírus, né? Iracema, só tinha até uma colocação da professora Luciene, supervisora da rede municipal de ensino, falando da educação à distância, ela está a serviço de quem, para quem, quais os interesses por detrás dela. Há um grande desejo dos governos em implantar a educação à distância nas universidades e até na educação básica. Não é à toa que na área do ensino médio já há autorização para que 30% das disciplinas sejam oferecidas em educação à distância. Foi aprovada uma autorização para isso pelo Conselho Nacional de Educação, nas universidades também, mesmo nos cursos presenciais. Então, há um movimento dos mercadores da educação, dos mercenários da educação, dos empresários da educação, para implantar a educação à distância, porque ela é lucrativa, né? Ela aprofunda a exploração dos professores no processo de mais-valia e também das mensalidades dos alunos. Mas há também um movimento nesse sentido na educação básica e até mesmo de redes públicas de ensino, porque também é econômico esse processo para as redes de ensino. Você não acha que, nesse momento de pandemia, esses setores vão se aproveitar da situação para aprofundar, para ganhar espaço, mostrando, olha, a educação à distância é importante? Você não acha que esse setor pode se aproveitar desse momento histórico que nós estamos fazendo para avançar na aprovação de propostas de educação à distância? E me preocupa muito outras questões também, como ensino domiciliar. Tem um grupo conservador de extrema-direita defendendo essas propostas, né, que o ensino tem que ser em casa mesmo. Então, eles vão tentar provar, olha, está vendo? Não precisa mais da escola, do professor, podemos fazer tudo em casa. Como que você vê isso? E também para a Cibele, eu queria fazer para vocês duas essa pergunta e depois devolver a palavra ao Celso Gianazzi. Então, com certeza, há grupos, né, nacionais e internacionais de olho nesse grande mercado que pode ser a educação. Né? Quando a gente pensa na educação básica brasileira, pública, a gente pensa nesses 38 milhões de estudantes, né? Isso, gente, sem considerar quem está fora da escola, né? Porque o Brasil ainda deve, né, o Estado brasileiro ainda deve o acesso, universalizar o acesso à educação básica, né? Mas quando a gente pensa nisso, nesses 38 milhões, né, de matrículas, de estudantes nas redes públicas, né, 2 milhões de professores, eu acredito que a gente está aí com cerca de 300 mil escolas, né? Imagina que são números grandiosos dos mercadores da educação, né? E se o poder público utiliza a justificativa da economia, possivelmente, se a gente
for fazer contas, for fazer uma pesquisa sistemática, a gente vai ver que não vai representar de fato economia. O que vai representar é transferência de fundos públicos para os interesses privados, né? Então, tem sim muitos grupos que estão se aproveitando desse momento, né, desse movimento caótico, para emplacar esses projetos nas casas legislativas, inclusive. Né? Então, voltaram aí no Congresso Nacional os projetos de educação domiciliar, projetos de lei, né? Proposta de lei, projeto de lei de educação domiciliar, né? E de educação à distância, e que é importante, inclusive, contar com vocês, né? Nossos representantes aqui nas casas legislativas, em conversa com os representantes no Congresso Nacional, para bloquear, para denunciar essas propostas, né? De fato, elas são perigosas, e está assim, além da questão econômica, que para mim não é uma questão de o interesse, a preocupação não é em economizar recursos públicos, é em transferir recursos públicos para iniciativas, grupos privados, né? Além da questão do recurso financeiro, tem uma questão de uma lógica mercantil, né? Essa própria acho que vocês dois, né, o Carlos, vocês destacaram, a Sibeli também, essa pressa com que aqui em São Paulo e nos outros lugares, né, as prefeituras, os estados procuraram responder com esses pacotes, responde a uma ideia de produtivismo que não cabe na educação, né? Então, a ideia é, nós temos que garantir as 800, os 200 dias letivos e as 800 horas, certo? Não importa com o quê. A gente coloca lá na conta que a gente está cumprindo, burocraticamente, né? Então, quando o tal do material que segundo a prefeitura, vai ser enviado, material impresso, certo? Vai ser enviado para as casas dos estudantes, né? Eu li recentemente num artigo, aliás, saiu no G1, né, mas eu li através de outro artigo, eu não sabia disso, gente. Vocês sabiam que para receber o material, a família do estudante tem que atualizar o cadastro, o endereço no site? Soube pela televisão. Oi? Soubemos pela televisão na escola, nós da escola. Eu soube por portais de notícia. Dado recente, tá? Deve ser uma coisa de anteontem. Sabe, a essa altura, qual o percentual de famílias de estudantes que atualizaram o endereço lá no site? 15%. 15%. Tem que ter o número, o EOL do aluno, mais o nome da mãe, a data de nascimento da mãe, o RG, uma série de dados, gente, que muita gente não tem, não sabe de cor, não tem. Imagina no meio dessa confusão que todos nós estamos vivendo, tendo que ir procurar isso, né? Então, assim, no centro, voltando à questão da lógica mercantil, né? É uma ideia de que a iniciativa privada tem qualidade e tudo resolve. E é tudo num passe de mágica. É rápido, né? E é bom, é moderno, é bonito. Isso é uma grande falácia, né? Mas é uma falácia que é vendável, né? Porque as pessoas podem, nesse mundo em que a gente confunde consumo com cidadania, embora, claro, um nível básico de consumo determina, né, um patamar de dignidade humana, de cidadania, mas em que a gente confunde consumo com cidadania, dá a impressão que é cool, muito legal, você pegar um celular e ver ali uma mensagem, fazer uma lição rapidamente, dar um enter, apertar um botão e enviar, né? E isso tudo é muito perigoso para a cultura democrática, né? Esses processos todos visam diretamente o professorado, né? Existe um ataque ao professorado, uma desvalorização do professorado, né? Uma desvalorização moral, inclusive, né? E tudo isso, todos esses projetos de educação domiciliar, educação à distância, casam muito com o ideário do Escola Sem Partido, né? Nesse processo de desvalorização, agora, moral do professor,
né? Sim, e facilitam os processos de controle sobre o trabalho do professor. A instrução normativa de São Paulo, a instrução normativa número 15, num dado artigo lá, ela diz que todas as atividades têm que ser documentadas, né, e fiscalizadas pela supervisão de ensino. Né? Então, o objetivo disso é, futuramente, fazer com que essas atividades valham, né, pelos dias letivos e horas letivos, e aí isso não importa, na verdade, a qualidade, né, a qualidade da interação, né, importa que você cumpre o protocolo, né, que você dá o tique, isso está feito, aquilo está feito. Né? Então, isso é uma lógica de produtividade. Né? Vamos, Cibele, com você, palavra. Só lembrando que, é verdade, existem muitos... A Isaura falando o seguinte, é verdade, existem muitos livros nas escolas, não teria necessidade de gastar dinheiro com outros materiais. Exato. E muitas escolas não chegou livro didático para todos os alunos, então o pessoal não conseguiu levar o livro para casa porque já chegou faltando esse ano, né? E são muitas questões, a professora Iracema falou da questão da valorização, né, do serviço privado. A gente está vivendo um momento, acho que é muito conflitante isso, porque toda essa construção capitalista da ideia de que o que é privado é melhor, mas hoje quem nos salvará é o SUS, né? Eu quero acreditar que uma das consequências, assim, desse momento crítico que a gente está vivendo é que se tenha mais reflexão sobre a importância dos serviços públicos, né, e não só da valorização do SUS, que espero que aconteça, mas essa ideia de que o que é privado é melhor, ela está desmoronando, caiu por terra, não faz sentido nenhum, se a gente for pensar em todas as estruturas que envolvem, por exemplo, o combate à pandemia, né, mas... Independente disso, a gente tem uma pressão muito grande do capital, né? É uma fatia muito grande de mercado e que envolve muito dinheiro público, que a gente não tem a transparência, aponta para o homeschooling, que já é uma proposta desses setores conservadores da educação, que vem... É uma questão que envolve o mesmo problema daqueles que constroem um discurso de desmoralização da escola e da figura da professora, do professor. Então, isso tudo está articulado, né? É o momento desses setores aproveitarem para emplacar o homeschooling, já com fundações e setores privados de olho nesse dinheiro, associado com a ideia de que a escola ela não educa, de que a professora doutrina, de que eu tenho que educar meu filho de acordo com a minha fé, com os meus valores exclusivos. Então, infelizmente, a gente está vivendo no pior momento do Brasil para ter essa pandemia, né? Porque politicamente também as questões que estão colocadas em disputa na nossa sociedade não é menor. E a gente tem que, mais do que nunca, fazer a defesa mesmo da escola, do espaço da escola, da valorização do conhecimento, da formação docente, porque o EAD ele começou, inclusive, com a formação de professores, né? Hoje a gente vê muito as consequências dessa formação. Se você não esvazia o sentido da educação como uma prática de trocas humanas, uma prática onde você constrói em conjunto, se você afirma na sociedade o discurso de que a educação ela pode ser feita sozinha ou apenas por uma tutoria à distância, o que é? Isso é qualquer coisa menos educação. Né? Só que esse é o nosso entendimento, e aí é uma questão que está colocada em disputa. E aí também em relação ao homeschooling, tem a ver com algumas coisas que a professora Iracema colocou antes, a sobrecarga do trabalho feminino, porque a gente tem escutado das colegas que têm filhos, que têm maridos, companheiros, que têm pessoas em casa, como é complicado você trabalhar à distância, né, você lidar com a educação das crianças que estão em casa e você ter que lidar com o acúmulo, a sobrecarga de trabalho doméstico, a questão da violência doméstica, que ela aumentou em todos os países, né, onde teve isolamento social, nossas crianças estão sujeitas a maiores casos de abuso sexual, de violência física, de presenciar a violência contra a mãe, tudo isso. Como é que você vai esperar que a criança em casa ela tenha condições? E aí, qual é o respaldo, qual é o apoio estrutural, não só estrutural de
de material, da gente ter computador, internet, mas para essas mulheres, como é que nós e as mulheres que são mães, principalmente, vão sair dessa pandemia com toda essa sobrecarga, muitas vezes colocada de maneira invisível, mas é isso, é a coordenadora que não consegue acompanhar as orientações para o grupo da escola porque tem o filho em casa para educar. Tem uma série de questões que estão colocadas e aonde todas as opressões, os preconceitos, eles vão se acentuando, e essa questão da jornada triplicada, quadriplicada, do excesso de sobrecarga do trabalho feminino, ela é muito gritante também, né? Então, acho que são muitas questões que envolvem mesmo a gente pensar qual a educação que a gente vai disputar a partir de agora, porque é isso, o EAD, ele está numa disputa na sociedade para ficar, né? E todos os segmentos econômicos e políticos vão apontar para isso, mas por isso que é importante a gente pensar em qual educação, qual a escola, qual o papel das educadoras, qual é o papel da família, porque não é o momento da gente ter também famílias distantes das escolas. Eu acho que as escolas que têm melhores relações com a sua comunidade estão conseguindo se sair melhor nesse momento também, né? E pensar que a comunidade escolar, ela é toda construída por pessoas, e sua maioria exatamente mulheres, professoras, gestoras, mães, avós, né? Tudo isso. Então, a gente vai voltar para as escolas com todas as consequências, todas as feridas subjetivas, econômicas, afetivas, psicológicas, físicas, que esse isolamento social está nos proporcionando, especialmente as mulheres e as crianças, né? Então, precisa-se ter esse olhar humano para esse momento e também para como vai ser a nossa volta, né? Fora que aí tem outras questões para a gente conversar em outro momento sobre quais as medidas que a gente vai ter que defender para garantir uma volta com segurança, porque como é que você vai fazer uma volta com segurança com 40 alunos na sala de aula que não tem janela, não tem ventiladora, são outras, outra conversa que a gente tem que ter no futuro, né? Mas não sei se faz sentido, são muitas coisas, né, gente? Ô, Cibele, você falou tantas coisas interessantes, e a Iracema também, mas uma coisa que me chama muita atenção, e aí eu quero fazer a pergunta para o Celso. Onde estão os representantes do neoliberalismo, do mercado, do Estado mínimo, dos privatistas, que resolviam tudo, né? O Estado mínimo era a solução para tudo, a privatização, a terceirização, o mercado. Agora eles sumiram, mas não estou vendo mais ninguém, né? Me parece que eles evaporaram, porque quem está socorrendo a população é o SUS, é o Sistema Único de Saúde, né? São os servidores da saúde que estão, inclusive, morrendo, se contaminando. Hoje nós fomos, Celso, no HU, no Hospital Universitário da USP, num ato que teve lá, lógico, com máscara, nós participamos com distanciamento, para pressionar a superintendência a oferecer material de proteção para os servidores da saúde, para contratar novos servidores, porque lá já tem 20 pessoas contaminadas, 20 profissionais da saúde, médicos, enfermeiras contaminados por conta da falta de equipamentos. Nós até acionamos o Ministério Público hoje, mas é um serviço público que está dando amparo para a população no Brasil. E eles desapareceram, esses defensores do mercado, né? A escola pública está tendo um papel fundamental e terá, na volta, nós vamos reconstruir a sociedade, a autoestima da população. Então, a educação pública terá um papel essencial, importantíssimo, também na volta. Agora também nós estamos, porque nós não abandonamos os nossos alunos, né? Falo como professor também, como diretor de escola pública. Os professores estão, sim, buscando contato com seus alunos, mas não para debater com eles, para ensinar conteúdo, essa educação conteudista. Nós não queremos discutir equação de primeiro grau com os nossos alunos nesse momento, nós queremos discutir com eles a pandemia, os impactos nas suas famílias, nós queremos estar próximos dos alunos, das famílias dos alunos, né? E ser solidários a eles, e para que eles entendam o que está acontecendo e possam se posicionar criticamente, fazendo intervenção, inclusive política, nesse momento, que é muito importante. Nós vemos uma crise, não só de saúde, mas uma crise política no Brasil,
E o que está acontecendo tem a ver com a desigualdade social, que é uma causa política brasileira, né? Celso, onde estão os defensores? Então, eles sumiram. Exatamente. Existe e aí eu faço coro com a Cibele, porque existe aí uma grande parte dos políticos, parlamentares que defendem, dos empresários que defendem essa coisa do Estado mínimo, sem servidor público, a iniciativa privada dando conta de tudo, e a gente vê que quem combate de fato a desigualdade é o serviço público que tem essa condição, é a educação pública, é a saúde, o nosso SUS, o sistema de saúde é um dos melhores sistemas de saúde do mundo, só que pilharam ele, tiraram 29 bilhões de reais com a emenda 95, a emenda constitucional 95, sucatearam o SUS, e ainda assim o SUS está lá salvando vidas, é a assistência social, é a segurança pública. Eu queria colocar aqui também que a Guarda Civil Metropolitana também, que está nas ruas aqui da cidade de São Paulo, fazendo segurança patrimonial, ela está também, estão morrendo os servidores aqui da GCM. Hoje faleceu mais um servidor aqui da Guarda Civil Metropolitana por falta de equipamento de proteção individual. Então, são todos os setores que estão trabalhando, que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, são dos serviços públicos. A iniciativa privada não combate desigualdade, ao contrário, né? Ela aprofunda as desigualdades. Então, é o serviço público, a gente tem que combater, e essas pessoas aí, elas vão se curvar, Carlos, Iracema e Cibele, após essa pandemia. A gente espera muito que isso aconteça, seja uma nova realidade das pessoas vendo a importância dos serviços públicos. E aí eu queria colocar um ponto que a Iracema deu um exemplo aqui. A Iracema é doutora da Universidade de São Paulo, e ela, com a dificuldade para acompanhar o seu filho, né? Olha, veja só como que é complicado, não é complexa a questão. Como é que, se ela, com todo o seu conhecimento, né, educacional, ela tem essa dificuldade. Imagina uma pessoa mais simples, que não tem esses meios, nem esse conhecimento para acompanhar seus filhos. Então, é concebível essa história. E também, se der tempo para ouvir da Iracema, professora Iracema, que nós falamos da educação infantil, falamos um pouquinho da EJA, das crianças com necessidades especiais, do ensino fundamental, e como está a universidade pública, Iracema, com a questão do EAD, do acesso, a universidade pública, a Universidade de São Paulo, os alunos têm acesso aos meios tecnológicos, internet, equipamento, para acompanhar uma aula na universidade? Vamos só nos preparando aqui para as considerações finais, e para o final da nossa live, né? Eu queria que vocês respondessem essas questões que o vereador Celso Gianazzi colocou, e já indo para o encerramento da nossa live. E tem várias intervenções aqui, vocês estão acompanhando. Olha, o Rafael, sem conteudismo, precisamos trabalhar a humanidade, a solidariedade e coletividade. Isso é fundamental. Você acabou de colocar também uma intervenção importante sobre as crianças com deficiência e sobre também o que o Celso falou, EJA, educação de jovens e adultos. Como que você vai fazer educação à distância com esses setores, com a educação infantil, né? Então não dá para... E essa questão da educação conteudista, nós defendemos uma educação dialógica, a educação é contato, aluno com aluno, aluno com professor. Então não dá para resumir, não dá para reduzir, na verdade, a educação a isso que eles estão propondo, na verdade, né? Então, Cibele, depois a Iracema e o Celso, a gente já vai fechando aqui. Eu queria que vocês respondessem já fazendo as considerações finais. Tá. Eu acho que muito do que a gente refletiu já contribui para a gente chegar em possíveis respostas, né, para o momento que a gente está vivendo, porque não sabemos ainda qual será a continuidade da nossa vida depois disso, mas a gente sabe que não vai ser normal, como era antes, né? A gente vai ter que construir outra forma de viver, e quem está acompanhando um pouco da discussão científica sobre a pandemia está ciente disso. Eu acho, inclusive, que as gestões que ficam cobrando conteúdos, essa tentativa de forjar, fingir uma normalidade que não é real, porque nós não vivemos mais na normalidade,
Então, você mandar conteúdo, cobrar conteúdo, gestão, cobrar que professoras façam atividades todo dia, mesmo sem retorno dos alunos, isso também é uma forma de negacionismo da realidade, né? Porque é uma forma de forçar a impressão de que estamos vivendo numa normalidade que não existe mais. Então, esse negacionismo, ele já é um grande entrave para nós, né? Porque justamente, para que a gente sobreviva enquanto humanidade dessa crise, a gente vai precisar de uma escola que reforce valores de solidariedade, de autocuidado e cuidado com o próximo, de responsabilidades coletivas, tanto para questões de saúde, quanto para saídas econômicas. A gente vai ter que pensar numa construção de valores a partir das experiências familiares que as crianças estão vivendo em casa, e que muitas vezes não são as melhores. Tem uma série de questões que a gente vai ter como prioridades quando voltarmos para a escola. E esse momento que a gente está vivendo, até faço agora o apelo para minhas colegas historiadoras que estão acompanhando aí. Conversava com uma outra amiga professora esses dias e falávamos sobre como esse momento a gente está em disputa sobre a narrativa desse momento, né, de se existe ou não a pandemia, aí tem as fake news, que foi invenção da China, que é dominação comunista, e assim como hoje a gente tem pessoas que negam que houve ditadura, a gente vai ter, no futuro, quando a gente estiver ensinando isso nos livros didáticos aqui, vai ter gente negando que houve uma pandemia, falando que foi uma estratégia comunista. Então, esse negacionismo todo, em todo, né, esse contexto, ele é muito prejudicial para a gente pensar saídas para lidar com esse momento. E a gente tem a responsabilidade de manter essa história viva, né, de não esquecer tudo isso que está acontecendo, por isso a importância também do memorial que o Celso está organizando, porque isso vai fazer parte, inclusive, né, da documentação histórica, da narrativa desse momento que a gente está vivendo. E quando a gente voltar para a escola, a gente sabe que os alunos vão voltar com muitas questões, questionando muito esse contexto, a partir também do contato que eles têm com fake news e com diversas opiniões sobre o momento, a partir daquilo que eles se inteiraram, né? E os materiais que os alunos vão receber não abordam em nenhum momento esse contexto que a gente está vivendo. Isso é muito complicado. Outra coisa é que a inclusão digital ela é diferente de ter acesso a celular, internet, né? Não basta, essa questão da EJA, por exemplo, a educação infantil. Gente, como faz educação infantil com apostila e trabalho remoto? Não faz sentido. Isso é totalmente contra tudo o que acumulamos no último século sobre infância. Então, como isso não é o aluno ter um tablet em casa, ter acesso à internet, também não é inclusão digital. Né? Inclusão digital é quando ele está totalmente apropriado das ferramentas, e as escolas municipais fazem isso muito bem. A gente tem ótimas professores de informática que desenvolvem essas habilidades, né, com os alunos. Então, também tem essa questão de que a inclusão digital ela não é ter acesso à internet. E, assim, eu não sei se estou esquecendo de comentar alguma coisa, mas eu queria terminar falando que no meio de toda essa confusão, a gente está tendo salário reduzido, né? Então, o Bruno Covas até teve uma colega aqui que comentou que teve que pegar férias porque era grupo de risco e não vai receber 1/3 das férias, aí teve todos os cortes de adicional noturno, distância e todas essas coisas que já são pouco, e a gente está tendo muito mais trabalho e complicado, né? A gente está tendo que usar nossos recursos, internet, que não funciona, professor contratando pacote de internet, professor precisando comprar equipamento, porque não tem, da mesma forma que as famílias de estudantes não têm. Quem disse que professor tem esses recursos que são necessários, né? Quem disse que professor mora em lugar onde chega internet? A nossa rede municipal, ela atende Parelheiros, Barragem, Marcilac, Cipó, Colônia, áreas rurais onde não tem internet, por exemplo. Então, são muitas pautas de luta, apesar da gente não poder estar na rua agora, mas essa questão do salário, ela também é central, inclusive se a gente for pensar na questão da crise econômica, né? Vai afetar ainda mais a economia. E aí eu queria terminar, de verdade, falando que eu estava
Celso e Carlos, a gente está aqui hoje conversando nessa live, mas o Facebook estava me lembrando que ano passado a gente estava junto nas manifestações de greve. É verdade. Que saudade de ir para a rua. Em breve saudade. Em breve. Sim, com certeza, lutando. Era o Sampa Prev. Né? Contra o Sampa Prev, exatamente. Foi uma da Previdência. Da Previdência, foi uma greve bonita. Legal. Obrigado, é isso. Pele. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos ouvir obrigada, professora Iracema, também. Muito obrigada. Eu que agradeço também, pessoal. Olha, começando, respondendo a pergunta que o Celso fez sobre se os alunos da USP, né, têm acesso, enfim. Isso está uma grande confusão e disputa lá dentro da USP, Celso, porque uma parte dos estudantes, das estudantes, não tem necessariamente computador em casa, impressora, banda larga, né? Isso pensando em domicílios, né? Porque, felizmente, as classes populares estão acessando a universidade pública, né? Como resultado de décadas de luta. Que bom que essas pessoas estão lá na universidade, né? Então, uma parte do alunado não tem essas facilidades. Tem uma parte que mora lá na USP, no conjunto residencial, que está com muita dificuldade. De modo geral, essas pessoas que moram lá no CRUSP, elas utilizam os serviços de informática das suas unidades, que estão fechados, né? Então, quem fica imaginando, né, que na USP só tem rico, né, e que tudo é uma maravilha, esqueçam, né? Estamos tendo esse tipo de dificuldade, estamos discutindo lá na Faculdade de Educação como desenvolver, como manter o contato com os alunos, né, no sentido de não deixar o semestre esfriar totalmente, né, e essa é uma das questões. Além da questão da falta do acesso material, retomando o que eu falei no início, tem vários estudantes, pensando nos estudantes de licenciatura, tá, que a Faculdade de Educação atende, tem vários estudantes são professoras e professores, na rede privada, inclusive, e que agora estão trabalhando muito mais. Então, eles já disseram, olha, eu estou trabalhando muito mais, eu não tenho condição de fazer coisas do meu curso, se houver coisas à distância para fazer, né? Fora os problemas psicológicos, né? Fora o fato, a Cibele tocou muito bem, a maioria das pessoas que faz licenciatura também é mulheres, né, pessoas do sexo feminino. E sobre as mulheres caem os cuidados com as pessoas doentes, com as pessoas da família, com a cozinha, com os serviços domésticos, né? Então, tem estudante lá da USP que tem materiais, mas não tem tempo e também está abalado psicologicamente com essa crise toda, né? Agora eu queria fazer uns comentários com algumas intervenções aqui pelo chat, né? O Rafael Cícero, professor da rede municipal, que trabalha lá na região sul de São Paulo, na rede de cursinhos populares Ubuntu, né? Então, obrigada, Rafael, por estar aqui com a gente também. O Rafael disse que abaixo o conteudismo, né? A gente tem que trabalhar humanidade, solidariedade e coletividade. Gente, lembrando que tudo isso é conteúdo, sim. Né? Isso é conteúdo para ser trabalhado na escola. Né? E a partir da discussão em torno do vírus, a gente pode trabalhar qualquer área disciplinar, qualquer área de conteúdo, né? Matemática, história, geografia, biologia, química, artes, educação física, enfim. Né? E humanidade, solidariedade e coletividade e deve ser conteúdo. Aliás, conteúdo que está faltando na escola, né? Então, são conteúdos. A Ione Messias, que é estudante de pedagogia lá da FEUSP, foi minha aluna, perguntou aqui para nós, né? Como é que vai ser, entre aspas, novo professor, se a EAD se tornar mesmo realidade na educação básica, né? E aí tem várias pessoas pedindo para que se faça novas lives para aprofundar os assuntos aí, né? Então, olha aí, vocês já estão convocados aí, hein? Carlos e Celso, para chamar novos debates, né? Ione, precisa inserir essa questão da educação à distância na formação dos professores, gente, porque não é que a gente diz assim, não queremos educação à distância sob hipótese alguma, né? Usar
mecanismos, ferramentas, dispositivos à distância, como complementação à educação, pode ser importante, podem, inclusive, sobretudo se a gente respeita o princípio da igualdade, da qualidade e da inclusão. Né? Tomando isso como princípio, a gente pode usar dispositivos de educação à distância, não para substituir a educação presencial, mas para inovar, para qualificar a educação presencial. E aí, para isso, nós, professores do ensino superior e a formação dos professores da educação básica, a gente precisa realmente inovar a formação para isso, porque nós não sabemos usar. E aí, gente, eu venho do movimento de comunicação popular. Eu fui coordenadora geral da ABVP, que foi, né, Associação Brasileira do Vídeo Popular. Né? Então, nós andamos na mesma esteira da educação popular. Nós defendemos que todas as pessoas, de todas as classes sociais, tenham acesso a tudo, a todo tipo de tecnologia. Né? Um caderno é uma tecnologia. Uma carta escrita, enviada pelo correio, é uma tecnologia. E um computador é uma ferramenta tecnológica. Então, desse ponto de vista, eu acho que nós temos que, inclusive, nos apropriar. É um serviço popular, inclusive, qualificado. Né? E dá para fazer coisas muito legais com essas ferramentas. Né? Desde que respeitem a criatividade, a autoria intelectual do professorado. Né? Aí nós podemos usar quaisquer ferramentas, né? Em interação verdadeira, real, com o alunado, com as comunidades. Né? E eu queria, assim, antes quero me agradecer, né, ao Carlos, ao Celso, à Cibele, por essa nossa conversa aqui, e quero dizer o seguinte, que eu vou usar um termo que talvez uma educadora não devesse estar usando. Gente, mas a guerra é política e ela é contínua. Os defensores do Estado mínimo, né, dos interesses privatistas, eles, infelizmente, continuam aí, sim, agindo nos bastidores, né, impedindo a taxação das grandes fortunas, por exemplo, impedindo uma reforma tributária decente, né, no Brasil, aprovando a emenda constitucional 95 e todas os outros golpes dentro do golpe que a gente tem visto aí desde 2016 acontecer aqui no Brasil. Então, eles estão em ação, eles estão na grande mídia, né, defendendo os seus interesses, né, então, assim, a guerra é política, eu acho que toda essa situação de pandemia mostra que a gente tem que levar a discussão política para dentro da escola, sim, né, essa tal de escola sem partido, que é a escola de partido único. Olha aí, o que a Cibele está mostrando? Paulo Freire. Pedagogia do oprimido. Está sempre na cabeceira da cama nesses momentos de crise. A referência, né? Então, a gente tem que levar a discussão para dentro da escola, a discussão política para dentro da escola, tem que repolitizar a educação, sim, né? E revalorizar a política, né? Vocês falaram aí sobre o SUS, por exemplo, né? Isso até a grande imprensa está mostrando, como só os países que têm um sistema de saúde pública organizado estão conseguindo vencer a pandemia, né? E a gente aqui tem a mania de falar que, então, serviço público não presta, que político é tudo igual, né? Num processo de desvalorização da política. Né? E a gente, na educação, na escola, na universidade, a gente tem que lutar contra o senso comum. Né? E aí a gente tem que levar a discussão política para dentro da escola, e é guerra, gente, é guerra de classes, é guerra de interesses, é todo dia, dia, dentro das escolas, né? E no nosso dia a dia, de forma geral. Aqui já deram vários exemplos das educadoras que estão morrendo, né, por estarem trabalhando indevidamente nesse processo. Né? Isso o que é? Né? O que significa isso? Né? Significa uma necropolítica, né, a serviço dos interesses mercantis. Né? Então, é guerra, é todo dia, né? E a gente tem que... Mas só que a gente tem que fazer ação
essa guerra com esperança. Né? Então, tem aí a Sibeli está com a pedagogia do oprimido, e também temos a pedagogia da esperança. A esperança no sentido de que a gente não tem outra opção que não seja agir, né? Refletir, agir coletivamente, né? E pelo coletivo. Então, eu queria falar aqui para as educadoras e educadores que estão aqui com a gente, não se desesperarem, né? Teve uma pessoa que disse assim, olha, eu não aguento mais, eu não tenho mais alegria de ser professor, porque nós somos muito desvalorizados. Não, eu sempre digo para os meus alunos, olha, faz parte da nossa formação, inclusive, nos manter sãs e sãos, né, para essa luta cotidiana que é o trabalho das educadoras e dos educadores, né? Então, vamos com esperança e com firmeza realizar o nosso trabalho aí cotidiano. Obrigado, professora. Professora Iracema, professora Sibeli, vocês deram uma aula magna aqui, apresentaram vários elementos para a nossa reflexão e apresentaram também elementos de esperança para todos nós, né? Principalmente para quem estamos precisando. Na rede estadual, na rede municipal, na rede particular, nas universidades, para os pais de alunos que estão acompanhando também a nossa conversa de hoje. Então, olha, é uma referência importante as colocações que vocês fizeram, né? Muito obrigado mesmo. Só passar a palavra para o vereador Celso Gianazzi, para a gente fazer já o fechamento aqui da nossa live. Amanhã tem mais. Amanhã vai ser com o grande organizador da Cooperica, é educação e cultura. Opa, que maravilha! Que representa uma grande novidade, né? A emergência da cultura da periferia. Na periferia tem uma grande produção cultural, né? Nós temos poetas, escritores, músicos, artistas plásticos, cineastas, fazendo brilhantes trabalhos. O Grajaú é um celeiro de artistas. Aqui, ó, a cultura pipoca. O crioulo saiu do Grajaú, né? Tem vários saraus do Grajaú, Parelheiros, no São José, Jordanópolis, ali em Buias, conheço vários deles na Balsa, lá no Bororé. Então, a periferia está produzindo cultura o tempo todo, dia e noite, com grandes artistas, grandes formadores da cultura popular. Não tem espaço nos meios de comunicação, não tem espaço, não existe financiamento para eles, mas nós estamos avançando nesse campo também. Amanhã, com o Sérgio Vaz, nós vamos discutir bastante esse tema, né? Vai estar participando também o Márcio Vidal, que é ativista cultural, é professor, é poeta. Vai ser um grande debate amanhã também. Vamos divulgar, e tudo isso é currículo, né, gente? Tudo currículo. Isso é currículo. Exatamente, tudo é currículo, tudo é aprendizagem. Celso, para a gente... Carlos, e você, como um grande educador, então você está de parabéns pelo convite que você fez para duas grandes educadoras aqui na nossa cidade, professora Iracema, professora Sibeli, grandes contribuições, tanto é que as pessoas estão querendo outras lives, né? Querendo tratar de outros assuntos com vocês. Então, nós aprendemos muito aqui com vocês nesse bate-papo, muito, muito importante mesmo. E bem lembrado, Carlos, você, o Márcio Vidal, o poeta Márcio Vidal, colocou no rodapé mesmo a lembrança da programação de amanhã. Então, tem um programa que se chama Em Minha Casa Tem Cultura. Então, toda semana a gente tem uma atividade também cultural para aliviar também o tema, né? Para a gente poder conversar também sobre cultura, também sobre as dificuldades da cultura, dos profissionais da cultura que estão tendo também, mas falar um pouco também, um pouco de poesia, um pouco de arte, também é nesse momento que todos estão no isolamento social. E termino, Carlos, Iracema e Sibeli, pedindo para que as pessoas permaneçam no isolamento social. Nós temos uma grave crise aqui na cidade de São Paulo. Eu faço parte lá da Comissão de Saúde da Câmara Municipal e eu tenho, as informações são péssimas, né? A gente tem um cenário muito temeroso. Então, é importante que as pessoas tenham condições, fiquem no isolamento social e que o governo, tanto municipal como estadual e o federal, garantam a subsistência dessas pessoas para que elas possam ficar no isolamento social e salvar suas vidas. Então, cumprimento a todos, boa noite a todos, a quem nos acompanhou, e parabéns aí pelo grande debate que foi realizado hoje.
Obrigado, Carlos. Obrigado. E, Celso, parabéns para você, Celso, pela vitória que você teve. Você conseguiu algo, você fez um mapeamento dos hospitais abandonados na cidade de São Paulo, os públicos e os particulares. Você acionou o MP, o Ministério Público, levou o dossiê para a Secretaria de Saúde, para o prefeito Bruno Covas, e obteve a primeira vitória, que já é a ativação do Hospital Cruz Vermelha, que tem uma parte do hospital que está uma parte desativada, que vai ser ativada agora como hospital para socorrer as vítimas do coronavírus, né? Exatamente. Foi uma vitória importante já. Exatamente. Eu fiz diligência em 7 hospitais aqui, hospitais que estão inativos. A prefeitura construiu hospitais de campanha, 2 hospitais, mas não é suficiente. Nós temos hospitais que já estão com estrutura de hospitais, funcionaram como hospitais, e nós oficiamos ao Ministério Público, o prefeito, no dia 23 de março, faz um mês, e ontem inclusive fiz uma diligência, fiz uma visita lá no Hospital Cruz Vermelha. Realmente ele vai ser reativado, serão abertos leitos de média e alta complexidade. Daqui a uns 15 dias, nós teremos mais um ponto de atendimento aí, para que as pessoas, a população, possa ter o atendimento. E a gente está brigando pelo Hospital Sorocabana, Hospital Evaldo Foz, Hospital São Leopoldo, na Avenida Santo Amaro, e na Santa Cecília também. Então, são vários equipamentos que têm condições. A gente está cobrando do prefeito a abertura de leitos desses hospitais, que a gente vai precisar muito aqui na cidade de São Paulo. Sim. Muito obrigado, professora Iracema, muito obrigado, professora Cibele, vereador Saldiano. Eu agradeço. E dizer que nós estamos juntos nessa luta, vocês não estão sozinhos, sozinhas, estão acompanhando. Essa é uma luta coletiva para derrotar o coronavírus e as injustiças sociais e econômicas do Brasil e transformar a educação numa educação inclusiva, uma educação crítica, emancipadora e libertadora, dialógica, né? Rompendo com a educação conteudista e bancária. Essa é a nossa luta, estamos todos juntos nessa luta. Todo dia. Obrigado. Sim, e um beijo para a Luciene também. Um beijão para a educadora também. Luciene, grande educadora, parceira. Tchau, gente. E um abração para o Daniel Cara. Parabéns pelo trabalho, obrigada. Daniel Cara também, outro grande educador. Daniel. Amanhã a sua ideia vira realidade, o memorial dos servidores vítimas do coronavírus. Manda divulgação para a gente repassar. Tá, a gente vai passar para vocês, tá bom? Parabéns, obrigado, boa noite, bom descanso, até logo. Boa noite, obrigada. Tchau a todo mundo que está falando. Professora, eu vou mandar meu lápis para você depois, viu? Opa, vamos conversar, com certeza. Vamos sim. Tchau, boa noite. Boa noite.